pra só falar esse negócio que você pagou, porque você realmente pagou esses $1.000 de seguro-saúde. Sim. Você chegou a pagar os $1.000, que não precisava. Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Eu tô aqui junto com o Rodrigo, meu amigo, pra gente falar sobre as documentações que normalmente os estrangeiros que querem vir morar em Floripa precisam. Rodrigão é argentino, né, Rodrigão? Sou. Fala galera, tudo bem? Da Argentina, de que lugar? Sou de Misiones, do norte da Argentina. E ele passou por esse processo, ele veio aqui para Floripa para morar e precisou das documentações necessárias para saber o que precisava morar aqui em Floripa. Então ele tem essa ideia, já tem esse conhecimento, por isso eu convidei ele para falar para vocês que precisam e não sabem a documentação. Né, Rodrigão? Para começar, eu vou falar do ponto de vista da Argentina, porque eu não sei como são as documentações, o convênio que tem com o Brasil com a Venezuela, ou com o Uruguai, com o Chile. A sua experiência da Argentina para o Brasil. Pode ser que seja muito similar com outros países também. Mas, enfim, a gente veio para fazer uma pós-graduação aqui no Brasil, para estudar. Então a gente teve que vir com a ideia de que a gente ia ser estudante. Certo. Então toda a documentação que a gente fez foi o que a gente ia fazer, foi para estudar aqui no Brasil. Uhum. Era, sei lá, visa de estudante, todas as documentações que requer a universidade para ficar aqui no Brasil como estudante, que aí você sabe não pode trabalhar, porque tem a visa de estudante só. Então, bom, foram esses. O objetivo da documentação era para vir para o Brasil, para estudar. E aí esse processo, você tirou toda a documentação, que é o que basicamente? Bom, então, toda vez que você quer ir para outro país para estudar, você pensa na visa de estudante. Né? Então lá na Argentina eu comecei a ver como é que era para ter a visa de estudante e todos os documentos que a universidade pede. Mas depois eu percebi, eu tentei fazer a visa de estudante e que ia sair bem caro, sabe? Ia sair como uns R$1.000 ou mais. E depois eu percebi que, na verdade, quando a gente veio para cá, a gente percebeu que, na verdade, você não precisa fazer a visa de estudante, porque o Brasil tem um convênio com a Argentina que é para que você é residente. Você pode vir da Argentina para o Brasil para morar e você ganha uma residência que você pode ficar aqui no Brasil por 9 anos. Pode estudar ou pode trabalhar. Então, sem documentação nenhuma? Sem documentação. Você pode fazer isso aqui. Você entra como turista. É isso. Você entra como turista, procura aqui o consulado, a Polícia Federal. E aí faz a documentação, faz a residência que dura 9 anos, que é um convênio que tem a Argentina com o Brasil. Deve ser um acordo do Mercosul, provavelmente. Pode ser. Não sei se eu estou dizendo besteira, mas pode ser. E é uma coisa que então serve para você estudar e serve para trabalhar. Para trabalhar. Você para trabalhar, tranquilo, você pode trabalhar aqui. Com a residência. E é um valor bem mais acessível do que a visa de estudante, sabe? E o que seria esse valor do quê? É o valor para fazer a documentação, a residência. Eu não fiz, né? Porque tenho a nacionalidade brasileira por causa da minha avó. Mas a Flor fez, que é minha namorada, ela fez e ela pagou uma taxa de, não me lembro quanto, vamos falar assim, R$500, não sei quanto que foi. 200? R$200. A Flor tá falando que foi R$200. R$200 para fazer essa residência. E ela tem a residência que é válida por 9 anos. Se ela fica aqui no Brasil por 5 anos ou mais e conseguir comprovar que ela morou aqui no Brasil por 5 anos ou mais, ela ganha nacionalidade brasileira. Certo. Então a pessoa, por exemplo, o cara que mora na Argentina, porque a gente está dando o exemplo da Argentina, né, que é o que você tem o conhecimento, vai vir para o Brasil, entra aqui, começa a morar em Floripa, vem, aluga uma casa e tal, vai lá no consulado ou na Polícia Federal, faz esse comprovante, esse documento de residência, paga uns R$200 na época que foi pago, não sei, hoje pode estar um pouco mais ou menos,
E aí tá tranquilo, tá legalizado. Pode trabalhar com carteira assinada, pode ter empresa, CPF, documentação. O único que não pode fazer é votar. O único não vota. E ser presidente do Brasil. Mas teve uma coisa que você me falou, que você tirou uma documentação, que pagou uma taxa lá, que era um absurdo, que não tinha necessidade e você achou que precisava. Para vir para aqui pro Brasil, eu estava precisando fazer a visa de estudante. Que eu no momento não sabia como visa é visto, né? Visto de estudante. Aí, para fazer o visto de estudante, então você precisa pagar todas essas taxas. Na verdade, precisa ir para o consulado que ficava em Buenos Aires, consulado de Buenos Aires, que fazia visto de estudante. Que é uns 1.000 quilômetros da cidade onde você morava. Sei, mais ou menos. Aí tem depois o custo do visto, do documento em si, do documento, e o seguro de saúde, que é mais de $1.000. Você fez tudo isso? Eu não fiz nem o visto, nem eu fui para Buenos Aires, porque eu tenho nacionalidade brasileira. Certo. Mas eu achei que ainda assim eu ia precisar o seguro de saúde. Certo. Eu estava por vir para aqui, eu ia vir por 2 anos no princípio, por causa do mestrado. Aí eu não queria vir para aqui, depois perceber que eu precisava de um documento mais na Argentina, eu falei, não, vou ir com tudo certinho. Aí eu falei, bom, com certeza eu vou precisar do seguro de saúde e vou tirar já. Certo. Paguei esse seguro de saúde, que é mais de $1.000. Mais de $1.000? Sim. Caraca. Tipo, hoje uns R$6.000, mais ou menos. Pois é, até mais, porque eu acho que era $1.500. Caraca. Para fazer o visto estudante, você também precisa comprovar com o que você vai morar aqui no Brasil. Como que você vai se manter. Você tem bolsa? Como é que você vai morar aqui? Aí eu tinha muita probabilidade de tirar uma bolsa, mas ainda não sabia se ia tirar ou não. Não era certo. Sim. Então eu tive que comprovar, ir na escrivaninha ali, comprovar com o advogado, comprovar que o meu pai ia me mandar a grana para eu ficar. No tempo que ainda não ia sair a bolsa. Então essa documentação saiu uma grana. Pra só falar esse negócio que você pagou, porque você realmente pagou esses $1.000 de seguro-saúde. Sim. Você chegou a pagar os $1.000, que não precisava. E aí... Mas você não precisava ir no consulado para fazer esse seguro-saúde? Não. Isso era você contrata um seguro-saúde, por exemplo, por 30 dias. Eu vou viajar e aí, bom, eu tenho a certeza que eu vou estar naquele lugar. Qualquer coisa que aconteça, eu tenho um respaldo médico. Mas não precisava, isso aí, nada disso precisava. E a gente percebeu depois que era bem mais fácil. Você chegar aqui, fazer a residência, pronto. E também uma outra coisa que você falou pra mim é que o estrangeiro que vem não sabe ao certo aonde procurar a informação correta do que é necessário. Pois é, tem tanta informação na internet. Você quando vai migrar para um país, você entra normalmente no Google, coloca as informações que você quer, mas tem tanta coisa ali que você fica confundido. Eu perdo um monte de tempo, eu perdi semanas. Sim. E ainda assim fiz tudo errado, entendeu? Quando eu vim pra cá, percebi, aí vi, na verdade eu poderia fazer assim, poupar um monte de grana e um monte de tempo. Então, cara, assim, principal dica que seria a pessoa quer vir aqui pro Brasil, o que ela deve fazer e com o que ela deve se preocupar? O que ela deve fazer? Ela entra no Brasil como turista, aí tem 3 meses para resolver isso da residência. E ela então entra como turista, tem validade de 3 meses, prazo. Ela procura a Polícia Federal, o consulado, para fazer a residência, que isso aí é bem rápido, demora pouco tempo. Aí quando você faz com as documentações, eles te dão um comprovante de que você tem a residência em trâmite. Ali você consegue ficar já no Brasil com esse comprovante de residência. Você não tem ainda sua residência, mas tem um comprovante que já você pode ficar por tempo indeterminado no Brasil, tranquilo, legal. Entendi. Aí você aguarda sua residência chegar, que demora, não sei, 3 meses, 6 meses.
Ela chega e pronto, você é residente do Brasil, pode trabalhar com carteira assinada, pode estudar, pode tudo. Assim, essas dicas que a gente está dando, estamos aqui falando da experiência, né? Que o Rodrigo teve com a Flor e tal. Mas lembrando que o importante é procurar os órgãos oficiais, como ele falou, procurar o consulado, o órgão que vai te dizer exatamente é a Polícia Federal, né? Entrou no site da Polícia Federal, lá vai estar os documentos, provavelmente tem telefone, caso você tenha alguma dúvida para ligar. No site da Polícia Federal tem uma aba onde você entra os estrangeiros e tem todos os convênios com todos os países e toda a documentação que precisa o pessoal daquele país para fazer a residência, né, para poder ficar aqui no Brasil. Sim, então se tiver alguma dúvida, quiser saber exatamente o que você precisa, procura o site da Polícia Federal, vai lá, olha a documentação necessária, até para... Pode ser que a gente está falando aqui alguma coisa que mudou, né, não seja mais assim, e para ter certeza absoluta. E é isso, galera, assim, como a gente disse, o Rodrigão passou por essa experiência, veio pra cá, tá dando muito certo, né? Tá. Graças a Deus tem a sua empresa. Muito Tinha bem. esse sonho, como muita gente tem, de sair do país, tentar coisa nova, né? Pois é, a gente precisava trocar de ar. E como eu costumo dizer, Floripa é bom demais, né? Pois é. Você chega aqui não quer mais ir embora. O mais importante que a gente ressalta é sempre venha legal, né? Sempre venha com todos os documentos corretos, sempre venha com as documentações necessárias para você estar tranquilo aqui, não ter nenhum tipo de problema, né, cara? Porque, ó, Floripa, ó, a gente tá aqui gravando, esse aqui chama Canto da Lagoa? Canto da Lagoa. Costa da Lagoa? Canto Costa da Lagoa. É a Lagoa da Conceição, uma parte da lagoa linda demais, essa vista maravilhosa aqui atrás da gente. Mas nós somos apenas uma inspiração, porque a experiência é de cada um, né? É verdade, cada um vai ter a sua, né? É. Uma história diferente. Rodrigão, cara, quero te agradecer. Ele tem a empresa dele, chama Zabu Alfajores, que é o melhor alfajor argentino do Brasil, não é só de Floripa não, mas se você tá em Floripa, vai vir em Floripa, procura no Instagram. Recomendo demais, principalmente se você for lá na região da Lagoa, vale muito a pena. Se você é um argentino que mora aqui em Floripa, tá com saudade do alfajor. Com certeza. Né? Então toque aí no Instagram, zabu.alfajores. É isso aí, galera. Só queremos agradecer, grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu.